Matos, eu sou aluno de Biologia da UFMG e faço residência pedagógica na Escola Professor Moraes. Agora eu vou corrigir com vocês as questões da semana 3 do PET 3. Vamos lá? A questão 1 diz assim: em 2012, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa divulgou sua intenção de trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada e do veado catingueiro. Para tal, células desses animais seriam coletadas e mantidas em bancos de germoplasma para posterior uso. Dessas células seriam retirados os núcleos e inseridos os óvulos anucleados. Após um desenvolvimento inicial in vitro, os embriões seriam transferidos para o útero de fêmeas da mesma espécie. Com a técnica da clonagem, espera-se contribuir para a conservação da fauna do cerrado e, se der certo, essa aplicação pode expandir-se para outros biomas brasileiros. A limitação dessa técnica no que se refere à conservação de espécies é que ela, letra A, gera haploides inférteis. A clonagem gera indivíduos idênticos aos indivíduos parentais, ou seja, se os pais eram férteis, os filhos também, os indivíduos também serão férteis. Então a letra A está errada. Letra B, aumenta a possibilidade de mutantes. A técnica de clonagem ela é muito bem controlada, muito bem sistematizada. Então a chance de ocorrer uma mutação é muito pequena. Então não aumenta a possibilidade de mutantes. Letra C, leva uma diminuição da variabilidade genética. Essa alternativa é interessante, porque se estamos falando de clonagem, nós estamos falando de indivíduos que são idênticos geneticamente. Não estamos? Então vamos guardar a letra C. Letra D, acarreta numa perda completa da variabilidade fenotípica. A variabilidade fenotípica ela é diretamente influenciada pelo ambiente. Então, ainda que geneticamente idênticos, indivíduos que se alimentam de forma diferente vão apresentar um fenótipo diferente entre si, por exemplo. Então, essa alternativa D também está errada. A alternativa E, amplia o número de indivíduos sem capacidade de realizar diferenciação celular. Não é possível a existência de indivíduos sem a diferenciação celular, porque a diferenciação celular é que garante o funcionamento do organismo do indivíduo. Então, a letra E também está errada. Nós vamos ficar com a letra C, leva a uma diminuição da variabilidade genética. Vamos para a questão 2. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou um microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de hibridismo. O hibridismo é o cruzamento entre duas espécies diferentes que vão dar origem a um indivíduo diferente. Então, não é isso que está sendo dito aqui. Transgenia. A transgenia é a inserção de um material genético estrangeiro em um genoma de uma determinada espécie. E aqui na questão diz: instituições acadêmicas de pesquisa estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar, etc, etc. Ou seja, o que está acontecendo aqui é uma transgenia. A resposta certa é a letra B. Vamos ver por que as outras não se encaixam aqui. Letra C, conjugação. A conjugação é quando duas células, por exemplo, bactérias, compartilham material genético para o intuito de reprodução. Então, também não é o que está acontecendo aqui. Terapia gênica. A terapia gênica é uma técnica utilizada no tratamento de doenças a partir de modificações no material genético. Então, também não é o que está sendo dito ali. E, por fim, melhoramento genético. O melhoramento genético
ocorre quando você seleciona dois indivíduos que expressam muito uma característica que você tem um interesse em obter ou em estudar. Então você realiza o cruzamento entre esses dois indivíduos e você vai obter uma prole, ou seja, a descendência desse cruzamento com as características que você quer. Então também não é o que está sendo dito no enunciado. Então, nós vamos ficar com a letra B, transgenia. Vamos então para a questão 3. Um paciente com câncer sanguíneo, linfoma e infectado por HIV fez quimioterapia e recebeu um transplante de células-tronco da medula óssea de um doador resistente ao HIV. Como resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram nesse paciente. O receptor mais usado pelo HIV para entrar nas células do corpo é o CCR5. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem duas cópias mutadas do gene do receptor CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo que costumam ser infectadas. O paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação genética específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV. A terapia celular a que o texto se refere, letra A, permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado também possuam células resistentes à infecção pelo HIV. As células transplantadas foram células de medula óssea e o paciente vai passar para os seus descendentes os seus gametas, que vão continuar com o gene que produz o CCR5 sem a mutação. Então, essa alternativa está errada. Letra B. Possibilitou a produção pelas células sanguíneas do paciente após o transplante de receptores CCR aos quais o vírus não se liga. Exatamente. Como o paciente recebeu medula óssea de uma pessoa que produz células sanguíneas resistentes ao HIV, ela também passou a produzir células sanguíneas que são resistentes ao HIV. Vamos continuar a questão para eliminarmos as outras alternativas. Letra C. Promoveu mutações no gene CCR5 das células do paciente, ocasionando a produção de proteína a qual o HIV não se liga. Não foi isso que aconteceu. O transplante de células da medula não gerou uma mutação no paciente. Vamos ver a letra D. Gerou novos alelos mutantes que interagem com o gene do receptor CCR5 do paciente, ocasionando a resistência à entrada do HIV nas células do paciente. Mais uma vez, a questão não trouxe nada relacionado à mutação e não foi isso que aconteceu com o paciente. Ele não sofreu uma mutação por causa do transplante. Não. Letra E. Confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção pelo HIV é dominante sobre o alelo selvagem do gene CCR5. No enunciado da questão, não existe nenhum dado onde é possível inferir relação de dominância ou recessividade do gene CCR5. Portanto, essa questão também está errada e nós vamos ficar com a alternativa B, possibilitou a produção pelas células sanguíneas do paciente após o transplante de receptores CCR5 aos quais o vírus HIV não se liga. Oi, gente! As próximas questões da semana 3 serão comigo. Então vamos lá. Questão 4. Observe a charge a seguir e responda a questão. Com base nos conhecimentos sobre biotecnologia, considere as afirmativas. Afirmativa 1. Na biotecnologia aplicada, os organismos transgênicos, como por exemplo bactérias, fungos, plantas e animais geneticamente melhorados, podem funcionar para a produção de proteínas ou para propósitos industriais. Sim, essa está corretíssima. A transgenia ela é muito utilizada para propósitos industriais e da agricultura, então essa daí está correta. Afirmativa 2. Organismos transgênicos caracterizam-se pela capacidade de produzir em grandes quantidades a proteína desejada sem comprometer o funcionamento normal de suas células e de transferir essa capacidade para a geração seguinte. Essa questão de transferir essa capacidade para a geração seguinte está correta porque você está alterando o genoma daquela espécie.
tá inserindo um gene que não era inicialmente original naquela espécie. E também, na teoria, espera-se que esse processo de transgenia não comprometa o funcionamento normal de suas células. Então, porque geralmente você quer, já que é um gene de interesse, você escolheu aquele gene para que aquela característica ela continue presente naquela espécie, porque ela é interessante para algum, por exemplo, né, a gente vai ver umas questões lá na frente, a questão da resistência a algumas pragas, que aí pega um gene de uma outra planta que tem essa resistência a uma determinada praga e insere numa espécie que não tem essa resistência. E aí eles querem fazer esse controle, né, não deixar que a praga afete mais, e então espera-se que você não comprometa o funcionamento normal das células, senão você vai ter vai melhorar em algum sentido, mas piorar em outro. Então isso daqui também está correto. Afirmativa 3. O melhoramento genético clássico consiste na transferência do material genético de um organismo para outro, permitindo que as alterações no genoma sejam previsíveis. Já a engenharia genética mistura todo o conjunto de genes em combinações aleatórias por meio de cruzamentos. Não, a engenharia genética, assim, dizendo da maneira mais simples, ela não é essa bagunça assim, não, de mistura todo o conjunto de genes e vê no que dá. Até porque mexer com a manipulação genética é um assunto muito delicado. Eu já falei isso numa aula nossa que está no YouTube, porque a gente não sabe quais as consequências, inclusive isso é uma das maiores polêmicas que rondam a questão da transgenia, que a gente não sabe quais serão os efeitos colaterais ao deixar na natureza, né, ao gerar na natureza, modificar uma espécie que já existia ali, mas ela tem um gene diferente. Então ela passa a ser um ser diferente. Quais as consequências que isso teria? Então, essa questão aí de ser previsível, espera-se que sim, que seja previsível. E também a engenharia genética tem que ter assim, essa responsabilidade, não é uma coisa muito, muito assim de que mistura tudo e vê do que dá, não. Existe uma responsabilidade e toda uma questão complexa por trás. Afirmativa 4. A engenharia genética compreende a manipulação direta do material genético das células, sendo que o gene de qualquer organismo pode ser isolado e transferido para o genoma de qualquer outro ser vivo, por mais divergentes que estes seres estejam na escala evolutiva. Teoricamente, essa afirmativa está correta? Sim. Assim, não tem nada que a gente consiga pensar que talvez impeça que a gente não possa inserir, né, tirar o gene de algum animal e inserir de algum ser vivo ou inserir em algum outro ser vivo. Não existem restrições no sentido teórico. Agora, a gente estava até discutindo se isso é de fato exequível. Então, assim, pode ser feito na prática? Não sabemos. Não, a engenharia genética ela não acontece dessa maneira. Você pode pegar qualquer organismo e colocar em qualquer outro organismo. Mas, novamente, se a gente não considerasse essa como correta, embora eu tenha um pouco de resistência a dizer que é qualquer organismo, se a gente não considerasse essa correta, a gente não chegaria no gabarito correto da questão. Então, eu acho que é isso. Teoricamente, tá certo. Mas na prática, a coisa não é bem assim. E com isso, eu não falei da charge, mas é porque ela tá aqui embaixo, né, gente? Deu uma quebra de página que eu não falei, mas tem uma charge aí bonitinha, mas que não interfere muito na interpretação da questão. Então, com isso, a gente tem que a única incorreta é a 3. Então, a gente fica com a alternativa D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas. Questão 5. Enem 2013. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras,
que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgênes em leveduras? Então, duas palavras. Teoria endossimbiótica. O que é isso? Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto apresentam características que são consideradas evidências de que, há muito tempo atrás, eles se originaram a partir da união ou do processo do processo de incorporação, lembrei a palavra, o processo de incorporação de um ser incorporando o outro, né? Um englobando o outro. Um ser procariótico, ou seja, sem uma estrutura, né, nuclear, e um ser eucariótico, que tinha a carioteca. Agora, o material genético é estruturado em uma membrana. E quais são essas características que evidenciam que eles foram fruto dessa questão da endossimbiose, né? Endodendrossimbiose, essa questão de interação, uma interação ecológica, um dentro do outro. Eles têm dupla membrana, então, teoricamente, se tem dupla membrana, é porque uma membrana veio de um organismo, outra membrana veio de outro, e aí houve esse processo de englobar, e aí duas membranas. Além disso, material genético próprio. Tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria têm um material genético próprio dentro deles, dentro da estrutura deles, é um DNA circular. E, em consequência disso, de terem um material genético próprio, eles também têm a capacidade de autoduplicação. E o que essas três características que eu citei, que são evidências do que a gente chama da teoria da endossimbiose, nos traz de informação para essa questão? De todas essas organelas aqui, que estão citadas nas alternativas, o lisossomo, o peroxissomo, o complexo golgiense e o retículo endoplasmático, eles não têm essa característica de material genético próprio, que é a característica mais importante que eu citei aqui, para que haja uma manipulação gênica e uma inserção de um gene sem ter que necessariamente ir no núcleo da célula, porque existe um DNA circular separadinho ali. E de todas essas organelas, a única aí dessas opções que tem essa mesma característica que o cloroplasto apresenta é a mitocôndria. Então, por conta disso, é a letra B. Questão número 6. Enem 2014. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Inclusive, esse é um dos exemplos mais comuns que a gente tem dentro do contexto de transgenia. É uma inserção de um gene para gerar uma resistência a uma praga que às vezes está afetando a plantação, né? Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Aí a gente tem essa figura, Juan vai colocar aí. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Letra A. Clone. Clone é um organismo que, né, geralmente você tem um material genético, um genoma idêntico. Então, por exemplo, um clone natural, que a gente sempre fala, são os gêmeos univitelíneos, né? Não são os fraternos, né, que o povo fala. São os que foram originados de um único processo de fecundação. Então, eles são clones naturais porque eles têm exatamente o mesmo genoma, sem tirar nem pôr. Não é o caso do exemplo que a gente está vendo aqui. Aí o que a gente tem é, né, uma bactéria, isolou-se o DNA bacteriano, clonou-se esse DNA, mas clonou-se esse DNA e aí não é o produto final. Então, houve um processo de clonagem no passo 3, mas não é exatamente esse o objetivo principal desse processo evidenciado aqui no esquema. E no número 4, no passo número 4, a gente tem a extração do gene de interesse. Então, o que? Clonou-se esse DNA para que a gente pudesse ter uma maior disponibilidade desse DNA para que pudesse ser trabalhado. Depois extraiu o gene de interesse, né, que
igual a questão tá falando, que foi a questão da resistência a pragas, e aí depois fabricaram esse gene. Então, fizeram que esse gene fosse, né, replicado. E além disso, depois eles inseriram um gene que é a transgenia em si, né, que é justamente essa inserção de um gene que não é originalmente daquela espécie ali no material genético. E aí depois tem o produto final, que é a planta. Então, clone, ele fez parte do processo, mas não é o meu produto final. Letra B, híbrida. Um organismo híbrido, ele é um organismo fruto do cruzamento de duas espécies diferentes. O exemplo mais clássico que a gente tem é a mula, que inclusive é infértil em detrimento justamente dessa incompatibilidade gênica que a gente tem, né, de ter sido gerado de espécies diferentes. Até porque, quando a gente fala de espécie, né, teoricamente espécies diferentes não deveriam conseguir gerar descendentes. Mas é que tá, faz parte do contexto do conceito de espécie, que ao cruzar tem que gerar um descendente fértil. Por isso que tem esse detalhe aí, tem que gerar um descendente fértil. E aí é mais uma evidência de que é da mesma espécie. Os híbridos não, eles são fruto de espécies diferentes. Que não é o caso aqui, não tem muito a ver com o que está sendo evidenciado no esquema. Letra C, mutante. Mutação é um processo natural e que não pode ser previsto até então pela ciência, mas não é o caso, né? Sim, é uma questão de uma mudança genética sem um desencadeante aparente, mas também não tem a ver com o que está sendo evidenciado aqui no exemplo. Adaptada. Para quem acompanhou a aula que a gente fez sobre a segunda atividade complementar, foi... agora não vou me lembrar o dia, mas quinta-feira. Não sei que dia esse vídeo vai sair. Juan, corta essa parte. Para quem está acompanhando a aula, sobre a segunda atividade complementar, eu falei sobre isso, que esse termo de adaptado, se você for pensar, todos os seres vivos que estão no espaço-tempo nosso atualmente, eles são adaptados. Por quê? Se eles são capazes de sobreviver, se a existência deles é válida, então é porque eles têm mecanismos, estruturas, estratégias adaptativas. Então, esse daí também não tem nada a ver. Letra E, transgênica, que coincidentemente é o assunto dessa semana que a gente está falando aqui, que é a semana 3. E é exatamente isso. Essa planta é uma planta transgênica, mas eu quis passar por todos os termos para que a gente pudesse trabalhar esses outros conceitos que pudessem estar, por algum motivo, confusos na cabeça de vocês. Mas então, letra E na questão 6.